Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como que eu me tornei procuradora federal. Como que eu estou onde hoje eu estou. Muitos alunos perguntam e perguntavam enquanto eu dava aula na universidade: Mari, como que tu chegaste até a Procuradoria Federal e como que tu fizeste, né, durante essa tua trajetória para escolher o direito? Então, no vídeo de hoje, meu desafio vai ser para contar para vocês, em poucos minutos, como que eu fiz direito e como que eu cheguei até a Procuradoria Federal. Num outro vídeo, num próximo momento, eu vou compartilhar com vocês, então, como que eu estudei para concurso. E no terceiro vídeo, então, eu posso compartilhar com vocês, se quiserem também, como que eu ajudo hoje os meus alunos a estudarem para concursos públicos. Vamos lá? Então, pessoal, eu sou Mariana Martini Mota, eu sou nascida em Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e com o Uruguai. E desde criança eu sempre gostei de ler e de escrever e de falar. Eu não me identificava com nenhuma das profissões, eu sabia que na época eu não queria fazer medicina, nem odontologia, muito menos veterinária. E acabei fazendo direito, eu sempre digo que por falta de opções na época, né? Acabava não me identificando com nenhuma das profissões, que eu abri aquele livro das profissões, numa época que a internet era coisa rara, e era o que mais se aproximava daquilo que eu almejava. Sempre ficava em dúvida entre direito e jornalismo, não é à toa que hoje eu faço esses vídeos e acho que eu tenho uma certa familiaridade com a câmera, e acabei então optando pelo direito. O meu outro desafio, depois de optar pelo direito, era saber qual universidade cursar. E aí eu entrei numa outra fase da minha vida. Então, pessoal, quando eu decidi pelo direito, eu fui atrás de um outro sonho, que era ser aprovada numa universidade federal. E eu acabei sendo aprovada na Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu cursei a minha faculdade de direito. No final da faculdade, todo mundo, né, já ia se encaminhando, o que cada um vai fazer, o que cada um vai fazer depois de formado. Eu sabia que eu queria advogar, então eu tinha essa certeza, que eu queria advogar e eu não gostaria de fazer concurso. Na época eu fui bastante influenciada pela minha família, que veio a dizer que eu me independizaria financeiramente e economicamente num período mais curto se eu fizesse concurso público. Eu não tinha nenhum advogado na família com escritório formado. E aí eu acabei sendo bastante racional e resolvi então optar por fazer concurso. E com uma forma de me independizar financeiramente e de uma forma mais rápida dos meus familiares. Então, pessoal, vejam, optei pelo direito, fui atrás de um sonho que era passar numa universidade federal. No final, tinha muito medo também de prestar concurso público, porque eu sabia o quanto eu teria que estudar, porque não foi fácil passar numa universidade federal, foi um ano de muito sacrifício para conseguir ser aprovada. E aí, então, na hora que eu decidi, bom, eu vou me independizar de uma maneira mais rápida dos meus pais, eu resolvi, então, que eu iria atrás daquilo que eu gostava. Eu não tinha uma profissão definida. Quando eu decidi fazer concurso, não era, eu vou fazer concurso para a Procuradoria Federal. Não, nada disso. Eu sabia que tinha matérias que eu tinha mais brilho no olho na hora de estudar. Quais matérias eram essas? Eram as matérias de direito público. Então, para mim, era tributário, era previdenciário, era administrativo, era constitucional. Isso daí me brilhava mais o olho, por exemplo, do que penal, processo penal, civil. Com isso, então, eu acabei me direcionando para concursos públicos na área federal. E aí eu acabei afunilando ainda mais a minha opção. Então, pessoal, decidindo que eu iria fazer concurso na área federal, qual concurso fazer eu não sabia. Eu comecei a fazer todos os concursos que apareciam na área federal. O primeiro concurso que eu fiz, que foi em janeiro de 2006, que foi antes de estar formada, que eu me formei em fevereiro de 2006, foi para Procurador Federal. Foi muito legal ter feito ele, porque eu consegui me dar conta de que ele não era tão difícil como poderiam dizer por aí, que eu sabia que estudando eu conseguiria ou ele ou outro concurso. Então eu acabei tirando aquela coisa de que seria algo impossível, inalcançável, inatingível. E aí eu comecei a fazer os concursos que apareciam. Com um ano de aprovada, um ano de formada, eu estava aprovada no Ministério Público da União para analista. Eu fiquei na colocação 75 no estado. E com um ano e meio de aprovada, então, de formada, desculpa, eu estava aprovada na Procuradoria Federal. E como que se deu esse processo de estudo para o concurso? Eu costumo dizer que esse meu processo de estudo ele foi muito parecido com essa quarentena. Eu tive uma quarentena forçada. Eu quebrei o cóccix no último semestre da universidade e acabei ficando de molho
né, em razão dessa fratura. Como eu gosto muito de fazer exercício, já gostava naquela época e não podia fazer, eu acabei então resolvendo estudar para concurso no turno da noite. Eu ia na universidade de manhã, fazia as disciplinas, fazia o estágio que era obrigatório naquela época, pela terça e quinta pela manhã. À tarde eu trabalhava no meu TCC, que foi feito na área tributária, e à noite então eu me direcionava até o LFG na época, que era uma sala onde nós tínhamos aulas telepresenciais. Então, o meu último semestre, de agosto a dezembro, durante a universidade, eu já comecei, então, a me preparar para concursos públicos. Com isso, pessoal, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Dessa minha história e dessa minha quarentena forçada, por hoje nós estarmos vivendo nessa fase de quarentena. É que o tempo, ele vai passar de todas as formas. Ele vai passar nós fazendo alguma coisa ou nós não fazendo nada. Então, o desafio que eu lanço para vocês hoje é um desafio que eu lancei para mim também, Mariana, que é como eu quero ver essa quarentena no futuro. Eu quero olhar para trás, espero passar ilesa o vírus, me cuidando, né, cumprindo a quarentena em casa. E como que eu quero ver isso? Eu quero ver isso de uma maneira que tenha sido uma quarentena produtiva ou não. Eu quero olhar para trás e pensar assim, puxa, naquela quarentena eu fiz um curso, naquela quarentena eu consegui voltar a estudar pro doutorado, por exemplo, que eu acabei fazendo 2 pós-graduações e o mestrado. Então, pessoal, eu gostaria que, a partir de hoje, vocês refletissem como que vocês querem sair dessa quarentena. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho muitas pessoas que me seguem que estudam para concurso público. E nessa fase que teve a notícia de que nós ficaríamos um período recluso, todo mundo deu uma baixada na adrenalina, acabou ficando mais desanimado. As pessoas vieram perguntar, Mari, como é que eu faço para ter ânimo? Como é que eu faço para estudar? Então, hoje eu conto como que eu estudei, né? Em que fase que eu estudei, que foi uma fase não foi tão propícia, porque eu havia me machucado, e acabei transformando aquilo, então, numa possibilidade de alavancagem e a minha inserção no mundo dos concursos. Então, eu acho que essa fase ela pode ser bastante produtiva para mim e para vocês, se a gente conseguir aproveitar e tirar o melhor proveito dela. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para compartilhar hoje. E eu deixo aqui um super beijo e um forte abraço. E no próximo vídeo vou compartilhar com vocês como que hoje eu ajudo as pessoas que me procuram dando aula de como se organizar para estudar para concurso. Então, hoje a minha missão é, além de atender o público, que é algo que eu gosto muito, é trabalhar essa questão de organização para o aluno vencer o tempo e vencer o conhecimento. Mas isso eu não vou falar aqui hoje e vai ficar para um próximo vídeo, tá bom?